Muito bem. Bom, eu estou aqui com meu convidado, meu irmão parceiro, Evandro Melo, médium, e ele tem informações que ele recebeu. Também vi muitos vídeos na internet sobre a morte do Daniel Mastral e, infelizmente, nesse último final de semana, acabou que, por cometer o autoextermínio, e chocou a todos, chocou a internet, chocou a todos os fãs dele, o público. Evandro é um médium que tem a minha total confiança, porque ele já fez diversas previsões e diversas canalizações, inclusive de pessoas que eu conheço, que me deram este suporte, esse respaldo para ter a confiança na sensibilidade e na mediunidade do Evandro, que pode exercer essa sua crença, essa sua fé de forma livre. Então, eu tenho muita confiança. Segunda-feira à tarde, o Evandro, então, recebeu algumas informações de que o Daniel Mastral não estava sozinho na hora do ato, e ele vai explicar para a gente, então, tudo o que ele recebeu de informação. E também depois ele vai falar sobre uma carta que o Daniel fez, e nós vamos dar outras informações para vocês também. Fique nesse vídeo aí, ele não vai ser um vídeo muito longo, mas quero passar a palavra então para o meu convidado. Evandro, com você, meu irmão, fique à vontade. Salve, meu irmão, salve todos os inscritos. Obrigado mais uma vez, meu irmão, pela oportunidade aí de estar falando. Agradeço pelas palavras e saiba que a recíproca é verdadeira sempre. Então, sobre o Daniel Mastral, primeiro é importante se dizer que ele sempre foi uma pessoa, das vezes que eu ouvi falando, né? Uma pessoa muito gentil, muito falante, né? Tinha uma oratória espetacular, falava muito bem. E aí a gente foi surpreendido aí com esse fato que ocorreu aí se disse que foi de domingo para segunda, enfim, o fato em si. Importante destacar que eu não recebi nenhuma mensagem dele, obviamente, até porque ele muito provavelmente não teria condições e nem autorização de falar ou nos expressar nada nesse momento, né? Então, é um momento que, na maioria dos casos, é um momento de tribulação para todos, né? Para todos que passam por essa situação. Seja pelo autoextermínio, quanto pelo findar normal da vida, né? Então, o que eu recebi na segunda-feira à tarde é de que ele não estava sozinho nesse ato, né? Mas como assim ele não estava sozinho? Nenhuma câmera pegou outra pessoa? É porque a outra pessoa ou a outra presença não estava com ele fisicamente. O ato, pelo que me foi passado, e obviamente dentro daquilo que eu acredito, né, é uma das presenças que está sempre comigo, tá? Uma delas é um dos Guia, meus mentores espirituais. um mentor espiritual. Tá, desculpe. Isso. Um deles digamos assim, não se mostrou presente nesse momento dessa Revelação. explicação, dessa fala, dessa intuição, enfim, e o outro estava presente. O que eu achei estranho, porque geralmente os dois se apresentam, sempre estão em conjunto quando me intuem disso. E é outra coisa importante dizer, que é óbvio que o mentor, nosso mentor ou nossos mentores, eles não ficam 24 horas por dia do nosso lado, né? Eles têm muito mais afazeres, né? E muito mais coisas para lidar do que simplesmente nós que somos réis mortais aqui, estamos tentando uma Eles busca de uma coisa melhor. são conectados a nós Isso. 24 horas por dia, né, mentalmente, energeticamente, mas não ficam do nosso lado, né, o tempo todo. Não, mas eles conseguem nos passar informações o tempo todo, se assim desejarem e tiverem autorização para isso, né? Porque Tá. muitos mentores, eles também necessitam de autorização para poder influir de qualquer maneira que seja no nosso mundo. Claro. Né? Quem era essa presença que estava do lado do Daniel Mastral, espiritualmente falando? Então, essa presença ela foi levada a ele, tá? Eu não vou saber dizer por quê, porque isso não me foi dito.
mas a atitude não foi uma atitude consciente carnal dele. Tá? O fato todo, o desenrolar não foi um desenrolar feito pela pessoa, né? Perdão, meu irmão. Perdão, meu irmão, desculpe, já travou a internet aqui. Já restabeleceu, né? Estabeleceu. Pode voltar de novo. Atitude, que você falou, atitude. Sim, a atitude não foi uma atitude consciente dele. Tá? Ele estava, vamos dizer assim, fora de si, né? Fora do seu controle mental. Então, é isso que me foi dito e é isso que eu posso dizer, né? Que eu não posso ir além do que me foi dito, obviamente, né? Eu posso falar sobre tudo que me foi dito, mas não posso ir além do que me foi dito, né? Certo, mas essa presença que estava do lado dele estava ali por quê? A gente chama de mandado, né? A gente é alguma presença que foi paga, entre aspas, e aí as pagas são pagas muitas vezes ou por demanda espiritual, ou por alguma dívida que ele tinha espiritual também, né? E ela foi levada a essa paga de estar ao lado dele no momento em que ele se desconectou da sua consciência e foi levado a cometer esse ato. O físico dele foi levado a cometer esse ato, porém ele não estava em sua consciência. Você fez uma observação enquanto eu conversava com você por telefone sobre o comportamento, né? Eu não vi o vídeo inteiro do vídeo que foi tornou-se público. No momento em que ele chega ali com o carro, eu já vi a cena do carro parado e ele descendo do carro com algo que parece ser uma arma já na mão, né? Mas você disse que viu uma imagem que ele vai e volta com o carro algumas vezes, é isso? Ele parece estar um pouco indeciso. Ele tem uma dificuldade, assim, na imagem que eu consegui ver, né, que é a que circula nas redes, né? Ele chega com o carro e ele tem uma certa dificuldade, porque é um campo aberto ali, ele tem uma certa dificuldade de estacionar, ele vai para frente, ele dá ré, ele sai do carro um pouco transtornado, e para quem conhece um pouco de artefatos que disparam, e eu não sei se eu posso falar a palavra, mas enfim, de artefatos que disparam, para quem conhece um pouco... Dá para entender. Sabe que existe uma certa forma de portar isso e de fazer com que ele esteja, né, ou junto ao corpo, ou enfim, em uma atitude de mira, etc, etc. E ele, como era um atirador, ele era um atirador registrado e possuía porte, enfim, então ele treinava isso. A forma com que ele empunha esse objeto é muito estranha, né? A forma de empunhadura na saída de carro, principalmente quando a gente sai do carro, e só para deixar também contextualizado, né? Eu digo isso com conhecimento de causa, porque eu já fiz e dei vários cursos para várias polícias no Brasil inteiro, e posso provar isso, o Rodox bem sabe. Sim. A empunhadura e a forma com que ele deambula com esse objeto mostra que ele não está nas suas plenas faculdades, né? Mas as pessoas que chegam nesse nível que ele chegou, geralmente ela tá também nesse processo mesmo, né? Inclusive, pegando esse gancho, eu vou ler aqui um texto do psicólogo e clínico geral Dr. Gonzalo Ramírez, sendo os transtornos mentais o fator de risco mais importante para este ato, podendo incluir depressão e transtorno por uso de substâncias, como o álcool, por exemplo. Além disso, traumas emocionais, prestem atenção, pessoal, porque o Daniel Mastral, ele carregava o trauma do que aconteceu com o filho e com a esposa dele, ele carregava durante todo esse tempo. Então, diz o doutor aqui que esses traumas emocionais, diagnósticos de doenças graves, bullying, por exemplo, prestem atenção, bullying, são outras situações que também podem causar sofrimento intenso, levando ao pensamento
de cometer este ato, em alguns casos. Em caso de suspeita de que a pessoa pensa em cometer o autoextermínio, é importante procurar a ajuda de um profissional da saúde e, preferencialmente, um psiquiatra para uma avaliação. A identificação da causa é fundamental para iniciar o tratamento mais adequado, que pode envolver psicoterapia e uso de antidepressivos. Aí tem aqui as possíveis causas que levam a pessoa a cometer, a chegar, perdão, nesse nível que o Daniel Mastral chegou. Primeiro é a depressão. E aí o que fazer? É importante o apoio de um psicólogo, psiquiatra ou grupos de autoajuda para que seja possível tratar essa depressão e assim promover a qualidade de vida dessa pessoa. Veja, depressão, você tem que procurar profissionais que são psicólogos e psiquiatras. É um caso sério, tá? É um caso sério. Tem que ouvir pessoas competentes, profissionais, para fazer o seu tratamento. 2, problemas amorosos ou familiares, também é um ponto que leva as pessoas a chegar nesse nível. Com perdas de pais, brigas frequentes, perdas de amores, não pode expressar suas emoções, não sentir-se amado ou compreendido num relacionamento, podem provocar angústia intensa em algumas pessoas e reações impulsivas, que podem levar a este ato. Outro, o uso de substâncias ilícitas, aí, bom, enfim, isso afeta diretamente, né, o psicológico da pessoa. É importante evitar o consumo excessivo de álcool e o uso de substâncias ilícitas. Além disso, em caso de suspeita de dependência, é recomendado buscar a ajuda de um psiquiatra também, ou de um centro de atenção psicossocial, como, por exemplo, o CAPS, podendo ser indicado um uso de medicamento e psicoterapia. O bullying, né, quando as pessoas promovem bullying contra outras pessoas, seja na vida real, seja numa universidade, seja na internet, seja aqui no YouTube, né, o bullying, a perseguição, acontece quando uma pessoa é assediada ou intimidada intencionalmente e repetidamente por meio de palavras, mensagens e atitudes, e podem causar sofrimento emocional intenso, levando as pessoas também, em alguns casos, a cometer o ato. O que fazer nessa situação? Pode ser uma situação comum em escolas, na internet, é importante comunicar. A instituição de educação, no caso, se isso acontecer dentro de uma escola, para que sejam adotadas estratégias que evitem essa prática. Aliás, o Evandro também além de médium, ele é advogado. Evandro, bullying é crime, né? Hoje é considerado como crime? Crime. Stalking. Crime, né? Crime, exato. Stalking. Outro ponto, traumas emocionais, também pode levar a pessoa a cometer esse crime. O que fazer? Avaliação de um psiquiatra, sempre importante, em caso de suspeita de traumas emocionais, um acompanhamento psicológico e uso de medicamentos antidepressivos. Veja que todos esses fatores aqui que podem levar a pessoa a cometer esse ato, o doutor aqui está sempre indicando, né? Vou até falar o nome dele de novo aqui, o doutor Doutor Gonzalo Ramírez, ele está sempre indicando a ajuda e o apoio de um profissional da área da psicologia e psiquiatria, tá? Diagnóstico de doenças, síndrome de burnout, que é excesso de estresse causado pelo trabalho, esquizofrenia, e aí, por fim, ele dá como prevenir este ato, né, de você chegar e falar, não aguento mais, chega. E primeiro, identificar os sinais de que a pessoa está pensando em cometer o ato, buscar a ajuda de um profissional da saúde, manter o contato com a família e amigos é muito importante, tratar adequadamente doenças. Aí ele deixa aqui vários canais de apoio, né, que tem na internet. Exatamente. Nós funcionamos, e nós como seres humanos podemos funcionar como ouvintes. Sim. Nunca como receitadores de algo, né? Porque Isso. nem todo o problema que a pessoa desenvolve nesses sentidos, ele é espiritual, e é preciso que se diga isso, né? Muitas vezes a pessoa tem esses sintomas e acaba achando que é algo espiritual que está abalando ela, e muitas vezes não é. Trata-se de algo médico, e por isso que eu sempre falo, quando as pessoas me pedem alguma coisa ou me falam alguma coisa, e a minha primeira pergunta é, você já procurou um profissional da saúde? Já procurou o médico? Já procurou o psicólogo?
Excluindo-se essas hipóteses do acompanhamento, aí a gente, né, pode dar algum direcionamento espiritual dentro daquilo que a gente acredita. Agora, jamais colocar como espiritual, né, na primeira interação, algo que eventualmente pode ser médico. Deixar aos médicos o que é dos médicos, né? E a espiritualidade o que é da espiritualidade. Se você se identifica com alguma dessas evidências que eu acabei de falar aqui, não hesite, ligue 188, 24 horas, voluntários do CVV estarão do seu lado, né? Você nunca estará sozinho. Terá alguém, você pode falar por telefone, por chat, se você tiver vergonha de falar no telefone, pode ser por chat. E é um serviço nacional, acho que qualquer lugar do Brasil que você estiver, você Sim. pode ligar 188. São profissionais treinados, né, preparados para receber a sua mensagem e direcionar, inclusive, se eventualmente precisar de algum outro tipo de tratamento, que não seja só a conversa, né, a interação. É importante a gente estar próximo e perto de pessoas realmente capacitadas para poder nos ajudar. Agora, espiritualmente falando, eu estava conversando ontem com a minha esposa aqui, que eu tenho um amigo que eu considero como meu guru espiritual, vamos dizer assim. Eu tô com ele desde que eu tinha 16 anos de idade, cara. Já tem um bocado de tempo já. Eu sempre perguntei para esse meu amigo, que ele é além de um astrólogo espiritualista maravilhoso, ele é psicólogo e psiquiatra por formação. Ele é profissional. E uma vez ele disse para mim assim: Rodolfo, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Nós estávamos falando sobre esse tipo de situação do autoextermínio de pessoas que interrompem as suas próprias vidas. Essas pessoas, para chegar nesse ponto, elas já esgotaram tudo, estão, né, no seu limite, não encontram mais a saída para os seus problemas, seja qual for, de ordem de todas essas aí que eu já listei, que o doutor falou na matéria. Ele já não encontra mais respostas e a dor é tão grande que ele enxerga como a única saída para encontrar a paz e a tranquilidade é cometendo esse ato. No entanto, diz o psiquiatra, falou para mim, meu amigo, meu irmão, ele falou, no entanto, espiritualmente falando, ao cometer este ato, os problemas que eles tentam se livrar passam a ser o seu principal e único problema. É como se você não conseguisse se desconectar. Não é assim, morreu, acabou. Vou esquecer, vou me livrar de tudo. A nossa consciência permanece. A gente não acredita na permanência da consciência, na continuidade da consciência, na continuidade da vida consciencial, espiritual e energética. Cada caso é um caso. Cada indivíduo é uma situação. Nós somos seres singulares. Então, nós não teremos o mesmo fim todos. Não existe uma receita. Não é algo igual para todos. Não é um padrão. Cada um de nós carrega um histórico passado, uma experiência. Cada um está num ponto, num estágio da evolução. Estamos aqui convivendo no mesmo ambiente. Estamos na mesma escola da vida. Mas cada um carrega um histórico. Então, não dá para dizer que o que acontece com um vai acontecer com o outro. No entanto, há um pensamento dos espiritualistas de que a pessoa, ao cometer esse ato, tenta fugir de um problema e não vai fugir desse problema. Ela continua nesses pensamentos e nessa vibração. Eu não sei como está o Daniel Mastral. O que eu desejo é que ele esteja em paz, que ele esteja com o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele seja recebido nos céus e na terra. Aqui no canal Rodox, o meu público ele é plural. Aqui nós temos e que todos nós nos respeitamos, e é assim que deve ser.
Um tem que respeitar o outro, um tem que respeitar a religião do outro. É constitucional, nós vivemos num país que nos garante a liberdade religiosa. Nós somos protegidos por Constituição para expressar aquilo que a gente acredita, religião, espiritual. A gente pode expressar isso de forma privada ou no público. Nós temos essa garantia, está na lei. Ninguém pode nos impedir e ninguém pode nos atacar por isso. Está na lei. Então aqui o público do Rodox é um público que se respeita. Ele é plural, temos evangélicos, católicos, espíritas, umbandistas, candomblecistas, o povo da quimbanda, o povo da magia, o povo da Wicca, o povo do budismo. E é uma delícia isso, porque nós estamos todos em busca da mesma coisa. Ser feliz e conexão com o divino. Todos nós estamos em busca disso. Todos nós. O Daniel Mastral também. Ele tem um histórico de vida muito difícil, traumas difíceis de suportar. E ele é um irmão que precisa de ajuda. Agora, os espíritos, a energia divina, o próprio energia do Mestre Jesus, vai ampará-lo. Como acontecem com todos. Mas veja que nós temos que sempre trilhar um caminho. Alguns chamam de subir a montanha, atravessar a ponte. Os egípcios, o Antigo Egito, né, no Antigo Egito, eles acreditavam que após a morte o espírito passava ali por 7 ou 9 etapas, até chegar no que nós conhecemos como paraíso ou céu. O espírita vai entender que após a morte a alma passa pelo umbral, que são vários níveis também. Então veja que, independente da cultura ou da crença, o entendimento é de que quando deixamos o nosso corpo físico, todos nós passamos por processos. E são espíritos que eu busco o contato, o hipercontato, e vocês veem, toda hora eu estou no cemitério, ou estou num lugar abandonado, ou num local com histórico de assombração, na casa dos inscritos, buscando esse contato para entender deles. Um dia, quem sabe, no final desse canal, que não vai existir para sempre, óbvio, talvez num dia, quando eu encerrar as minhas pesquisas, eu possa escrever um livro. O que eu aprendi com os espíritos que eu tanto conversei, que estavam aqui na Terra, presos à matéria, presos a eles mesmos, presos a sentimentos, a um pensamento negativo, a uma carga, a uma atmosfera negativa que eles mesmos acumularam em vida, e ao deixar o corpo físico, essa consciência é tão pesada, que era impossível alçar voos maiores, impossível acessar planos mais sutis, que para onde vão? Porque ao contrário não, igual na Terra. Aqui na Terra a gente não procura estar com os nossos parecidos, os nossos pares. Nós não nos aglutinamos por interesses e afinidade com aquelas pessoas que a gente tem ressonância. Não é assim que acontece na Terra, Evandro? Exatamente. Não há outra forma. Não há outra forma. A gente se conecta com o que tem ressonância. No mundo espiritual é da mesma forma. Os espíritos, eles estarão em planos, em frequências por afinidade. E são esses espíritos que eu me conecto, É esses que estão aqui na Terra, que não fizeram uma passagem completa, justamente porque são apegados a vícios, a sentimentos, a raiva, sentimento de vingança, sentimento de posse. Não sai da casa, porque ali é o lugar dele. Vamos embora, vamos sair daqui, vamos seguir em frente. Não, eu estou vivo, aqui é a minha casa, eu vou ficar aqui. E os espíritos não podem agir de forma agressiva e forçada. Tem que ser no tempo deles. Então, eu, Rodox, desejo paz e luz à alma do Daniel Mastral, e bem como para os seus familiares, que devem estar passando por um momento extremamente difícil. E aí, nem vou dizer aqui que eu imagino que eles estão passando. Impossível, mentira, não tem como imaginar. Se não aconteceu comigo, eu não tenho como imaginar.
Não existe isso. Deve ser uma dor muito grande. Então, que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, conforte a cada um de seus familiares dele. Você acha que esse espírito que estava com ele induziu ele a fazer alguma coisa? Ou é 100% do livre-arbítrio da pessoa que está cometendo o ato, Evandro? Na realidade, o ato em si, ele depende, obviamente, do livre-arbítrio. Contudo, houve uma indução mental muito forte no momento. E isso pode ter se misturado. Muitas vezes achamos que estamos no livre-arbítrio, mas não estamos. Por isso que é importante ter muito cuidado com as forças com as quais nós interagimos. Porque eventualmente não podemos não estar preparados para o que elas nos ocasionam, né? E essa carta que você disse que ele fez para o filho dele no ano passado, qual é a relação? Então, assim, justamente, e aí vai muito de encontro a isso que você está falando, da relação de observarmos sinais. E quando não conseguimos observar sinais em nós próprios, né, da iminência de se cometer o ato, né, é importante que tenhamos pessoas companheiras ao nosso lado e que possam observar esses sinais também e agir antes que isso aconteça. Tá? E ele, no ano passado, deixou uma carta aberta, e por isso que eu estou falando dela, porque é uma carta aberta, que foi divulgada em vários canais, né, de imprensa, que ele deixa para o filho dele recém-nascido. Né? Então ele fala, né, se tu me permite, eu vou Vai ler? transcrever, eu vou ler a carta, né, porque acho que eu falar só dela não vai trazer a sensação que eu tive quando eu li. Tá. É muito grande ou Ele não? mostra vários sinais. Não, ela não é grande. Ela mostra vários sinais, e aí eu paro para pontuar. Tá bom. Que havia esse desespero interno dele muito grande. Apesar de se mostrar uma pessoa altiva, falante e tal, ele tinha esse desespero interno. O que me parece ser um sinal. Obviamente eu não sou um profissional da psicologia, muito menos da psiquiatria para dizer, mas como humano, né? Ele começa a carta falando o nome do filho, né? Meu filho, meu amor. Papai não sabe como expressar emoções. Isso já me chama a atenção. Porque eu sou uma pessoa que tem dificuldade de demonstrar as emoções assim, de uma forma muito aberta. Mas pode ser um sinal também. A pessoa tem uma dificuldade de demonstrar as emoções dela, não querer falar sobre os assuntos também pode. Né? Sei proteger, acolher, cuidar, ouvir, aconselhar, ensinar, enxugar as lágrimas e celebrar conquistas. Mas papai ou papa, como me chamava seu irmão, então ele não consegue, é óbvio que nenhum pai consegue se desgrudar dessa tristeza de ter perdido o filho da forma com que ele perdeu. Embora sempre estivesse de mãos estendidas, apesar da depressão, né? Que atentou contra, enfim, a sua existência aos 15 anos, lá em 2018. Você caiu, meu irmão. Não cai não, é só... Difícil. Sendo capaz, sem titubear, de dar minha vida por quem amo. Abraçar, dar um beijo de boa noite, pedir proteção de Deus, ensinar, jamais erguer a voz, sei ser um bom amigo, sou leal, parceiro para todas as horas. Na brincadeira me torno criança, mas quando preciso ser adulto, preciso ser firme em amor. Você tem luz, muita luz, mas ainda sei que não sei expressar todo o meu amor. Todas as pessoas que amei, ajudei, acolhi, acreditei, incentivei, ensinei, aconselhei, abracei, cuidei,
ofertei, visitei e amei com sinceridade. Pensei que fossem meus amigos. Triste ilusão. Aprendi que conhecemos quem nos ama em nossa inutilidade. Olha que coisa forte, cara. Essa carta não era só para esse filho dele, essa carta era um desabafo dele. É, lógico. E ela é muito atual dentro dos sentimentos que eu identifico na alma dele. A gente só conhece quem nos ama na nossa inutilidade. Ele era um escritor, né? Escrevia muito bem, mas essa é uma frase que me marca. Quando você não tem recursos para ajudar, não tem tempo para ouvir, ou está abatido e não tem condições de ajudar nem dizer nada, pois existem momentos que também preciso de um abraço forte e sincero. Um pedido de socorro. Quem enxuga minhas lágrimas? Quem me aquece no frio? Quem me estende a mão quando eu tropeço? Quem me consola em momentos de dor? Os que se foram faziam isso com esmero. Éramos mais que uma família. Éramos um time. Vejo aqui, e essa é uma carta do ano passado, aberta, né, que ele fez para o filho dele que estava para nascer, que me mostra um pedido de socorro dessa alma que não conseguia se conformar internamente com a partida dos seus dois entes queridos, né, sua esposa e seu filho. Que essa mensagem que nós estamos distribuindo hoje é justamente de amar ao próximo, ame o próximo, porque depois que ele se vai, não adiantará mais. Não importa o que fizermos, o crescimento dele não vai mais acontecer, porque ele não está mais aqui. O que podemos fazer pelas pessoas, façamos em vida. E o que pudermos fazer para respeitar a memória das pessoas, façamos até o fim da nossa vida. Isso. Porque é disso que vivemos e é isso que importa. Abraçar o próximo, ser feliz com o próximo e cuidar desses casos para poder estender a mão. Porque estamos como pessoas de bem, temos que estar sempre com a mão estendida para entregar ela ao nosso irmão assim que ele precisar. Que ele estava sozinho fisicamente lá, não tem como brigar com a imagem, ele chega sozinho, ele estava sozinho lá, ele cometeu este ato, mas o Evandro nos traz então essa informação de que havia um espírito, uma entidade, uma energia espiritual no entorno dele, que energeticamente contribuiu para que ele cometesse, ou encorajou, né? Porque nós tomamos as decisões, mas existem os anjinhos e os diabinhos falando aqui, né? E aí, é aí que a gente precisa saber quem que a gente vai ouvir, né? Um lado ou o outro. E você chegou até a me falar pelo telefone, não sei se eu posso dizer isso agora aqui, mas falou que ele podia até estar num estado hipnótico, né? Que, assim, ele entrou numa vibe mesmo que nada poderia fazer ele voltar atrás. Exato. Esse é o ponto, né? Ele não estava dentro de suas faculdades, de seu controle mental. Tá. Evandro, obrigado, viu? Eu que agradeço. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Um abraço a todos vocês e até uma próxima. A gente se vê aqui no canal Rodox, também no canal Evandro Melo, ITC, o canal do médium Evandro Melo. Fiquem com Deus e até uma próxima. Se assim Deus permitir. Tchau. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious,